Tudo bem, então sejam bem-vindos. A gente vai se apresentar aqui, pelo menos saber quem é quem. Alguns já se conhecem, outros não, né? Meu nome é Lívia, eu também sou, a gente faz parte aí da Rede I, ajudando a divulgar o trabalho da professora Elizabeth. Sou psicóloga também de formação e formada em medicina chinesa, em acupuntura pela Federação Mundial de Medicina Chinesa de Pequim, né? E a gente adora estar aqui no meio dessa coisa chamada medicina chinesa, dessa coisa do coração vazio, por uma paixão mesmo, né? Para a gente ter esse carinho. E eu sou de São Paulo, aqui da capital. Vai lá. Quem é você, Emília? Bem, eu estou numa relação de amizade com a professora Elizabeth já há quase 20 anos, né? E ela me pediu para fazer a tradução dos seminários dela desde então, e também a coordenação das publicações. Eu não sou tradutora, mas essa relação com ela me levou a aprofundar realmente o estudo dos textos clássicos, sobretudo os textos taoístas e além dos textos de medicina, mas eu me interesso mais sobre esses conceitos que fundamentam mesmo o pensamento chinês tradicional. E, e eu sou psicóloga, né, de formação também, sou psicanalista, trabalho com serviço público e também no serviço público e no serviço privado. E eu moro atualmente aqui na França. E eu sou de Minas. Vai lá, Marcelo. Eu sou a Marcela, sou de São Paulo, sou formada em psicologia e sou fenomenóloga, é uma linha mais filosófica, né, da psicologia, e fiz a formação em acupuntura. E aí, desde então, gostei muito, fiz na ABA, depois fiz no SEATA, quis ir para a China também, fiz um curso lá, e aí conheci a Rede mais propriamente na pandemia, com os seminários que a professora Elizabeth Rochá fez online, e desde então fiquei apaixonada pelo grupo, pelos estudos, e cá estamos. Quem quer falar? Eu, Eric? Sou Maria Eric, Rosa? também de São Paulo. Minha formação é em tecnologia, mas eu cansei de tecnologia e há uns 7 anos eu comecei a estudar terapias orientais em geral e acabei fazendo curso de mas fiz shiatsu, fiz tuiná, entre outras coisas aí. E sou encantado também pela parte filosófica, pelos fundamentos da medicina chinesa. Hoje eu me especializei no estilo japonês, mas os fundamentos são os mesmos. Sim, Eric, que obrigada, ótimo. Eric. Maria Rosa. oi, eu sou Seja- Maria Rosa. Estou aqui na rede faz um tempo já, mas eu sou mais quietinha, assim, às vezes estou com a câmera desligada. Desde 2016, eu acho que eu conheci a professora Elizabeth, a Emília, Em Porto ah, Alegre, né? Ah, quando vieram aqui em Porto Alegre. Olha que legal. foi muito legal. Sou fisioterapeuta de profissão, acupunturista e apaixonada pela filosofia. Maravilhoso, muito bom. A Maria já tem um Maravilha. tempão que está acompanhando a gente. Maria Flor, deixa a gente te conhecer. Seja bem-vinda, Maria Rosa. Olá a todos. Olá. É um prazer. É a primeira vez que eu estou aqui. Na realidade, eu estou no grupo faz pouco tempo. Acho que foi agora comecinho de acho que abril, maio, que eu entrei no grupo, fui apresentada. Eu Uhum. não tenho, como é que falar? Eu comecei como naturopatia, mais ou menos no final da década de 90, né? 99, começo do ano 2000. E
conheci e hoje eu estudo mais com o professor Orley, não sei se vocês já conhecem. Sim, sim. Então, eu sou assim, eu tenho esses estudos, né, com o professor Orley. E Ayurveda também, eu gosto muito do Ayurveda. Uhum. Então, é assim, uns estudos mais profundos. E é isso, né? Sou aqui pela primeira vez, entrei, vamos dizer assim, vamos ver o O que te aguarda, né, Maria me Flor? aguarda. E eu gosto muito da medicina chinesa, sempre gostei, minha formação é na medicina tradicional chinesa. E agora eu estou querendo me especializar mesmo, né? E fazer uns estudos mais profundos, né? Para poder a gente estar aí nesse mercado e vamos ver o que tem. Muito Uhum. obrigada pela acolhida, muito bom estar aqui com vocês. Que bom, Maria Flor. Da onde você Igualmente. é, Maria Flor? É de São Oi? Paulo? Você é de São Paulo também? Eu sou de Santo André, não sei se vocês Ah, conhecem, legal, Sim, sim, sim. Grande São Paulo, né? é a Grande São Paulo, é a minha cidade de Muito bom. coração. Uhum. Seja bem-vinda, Maria Flor. Muito obrigada. Viviane, Obrigada a você. Olá, boa tarde. Oi, Viviane. Tudo bem? a gente está pedindo para as pessoas se apresentar, dizer de onde é, o que que faz, né? Você já é cliente nossa faz tempo, né? Sim, já participo de encontros há um tempo, né? Então, meu nome é Viviane, eu sou acupunturista, trabalho também com radiestesia e florais, Uhum. participo aqui do Olha, grupo há algum tempo. Eu estava vendo que a Maria Flor participa do grupo do professor Orley, né? Eu Uhum. né? participo do grupo do professor Wendel. Toda segunda-feira ele tem um grupo. Nós estudamos já há 3 anos o livro do Imperador Amarelo, Uhum. né? Legal. E esse grupo é disponível quem gostar ou quiser entrar para fazer os estudos. Tá? Então, obrigada por mais um dia e oportunidade de estar com vocês. A gente que Igualmente. agradece. Muito legal. Mas uma coisa, Emília, depois de Oi. 20 anos traduzindo Elizabeth, você ainda não se considera uma tradutora? Por favor, hein? A Tradutora tradução é sim. uma profissão, né, Eric? É uma profissão que demanda assim uma dedicação e estudos que eu não fiz. Eu não assim o- foi o professor Lei que porque há muitos anos atrás, né, quando eu estava em João Pessoa, eu fiquei alguns anos nesse meio tempo entre esses 30 anos que eu moro na França, eu fiquei 3 anos em João Pessoa. E aí aproveitei para fazer a pós-graduação de acupuntura, porque isso me interessava. Eu sou cliente de acupuntura já há muito tempo. E aí, quando eu estava fazendo a pós, né, ele ainda estava na aba nessa época, foi o professor Lei que me convidou para fazer a tradução do seminário da professora Elizabeth, porque ele sabia do bilinguismo com francês, e a moça que fazia as traduções não estava disponível para aquele seminário, que inclusive foi o seminário sobre os meridianos extraordinários. E aí, para mim, foi um desafio, né, de fazer alguma coisa que não é, porque falar uma língua não significa que você possa traduzir, né? E aí mesmo assim eu fiz a tradução lá do seminário e tal, e aí depois disso, aí eu continuei fazendo as traduções com a Elizabeth, mas eu não faço isso com nenhuma outra pessoa, Então você não não é é a uma minha tradutora profissão. profissional, mas você é a nossa tradutora de coração. É Ah, com isso. certeza. É, Coração vazio ainda. e é transformador, né? Assim, o contato com esses textos, sem falar do carisma da professora Elizabeth, da Com generosidade e certeza. do conhecimento dela, né? Essa chance que nós temos de ter Com esse certeza. contato privilegiado com uma pessoa como ela. Além disso, o contato com os textos é transformador. Com certeza. Assim, né, não dá para você passar por eles, né, sem que eles te coloquem no movimento, né, movimento interno e externo, por consequência. É isso que me interessa nesses saberes, sabe, assim. E aí é isso que me motiva a fazer as traduções também, porque eu fico, assim, entusiasmada que as pessoas possam ter acesso, mesmo não falando francês, que possam ter acesso a essas transmissões.
É realmente isso que me interessa, sabe? Bom, chegaram mais duas aí, né? A Maria Cristina e a Viviane. Ô, Ah, que bom, Viviane, a Maria tudo Cristina bem? está. Se vocês quiserem se apresentar para a gente aqui, a gente só está fazendo uma rodadinha porque nem todo mundo se conhece, né? Maria Cristina tá aí? Acho que ela tá só pingou aí. Ô, Viviane, você quer falar, Viviane? Um pouquinho de você, de onde você é? Você está ouvindo a gente? Maria Cristina, não Ah, estou podendo Cristina. falar, estou Olá. afônica. Ô, Maria Espero Cristina, que você então esteja bem, Maria Cristina. a gente sente você de coração aqui, pode ter certeza. Sim, muito presente. Inclusive, foi a Maria Cristina e a Toni e a Rosinês, né, que fizeram esse presente, né, de nos presentear com a tradução do texto do doutor Isaïe, né, Jean-Marc, que é uma pessoa muito importante aqui na França. Legal. Que você fique bem logo, Cristina, com certeza. Ela está É se isso recuperando de uma mesmo. cirurgia. Muito E foi bom. elas que cederam o texto, sabe? Que Então, assim, legal. obrigada, sobretudo a Tani, né? E é um autor fundamental, é uma pessoa que conhece a Elizabeth, trabalharam juntos, são sinólogos reconhecidos aqui na França. Vale a pena conhecer a obra dele, ele é realmente um grande sinólogo e um grande médico tradicional chinês, e um médico também ocidental. Que legal. Viviane, você quer se apresentar? Tá ouvindo agora? Tô vendo que você estava dando os testes aí de áudio e vídeo. Tira do mudo para a gente te ouvir. Estão Aí. me ouvindo? Sim. Uhum. Ah, Viviane, Tudo bem? tudo bem. Eu sou de Águas de Lindóia, né? Sou acupunturista. Acho que eu já tive no outro encontro com Uhum. você. Bem bacana. E vamos seguir, né? Nos estudos. Com certeza. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos começar então, Marcela, Emília, vamos compartilhar aqui o texto? Alguém quer Vamos. falar mais alguma E coisa? que a gente falou do professor do Jamar, ele É tem um livro em português que chama Shen, o Instante Criador, que eu recomendo. É um fundamental esse livro, livro. é um livro profundo, mas muito É bom. complicado, ele é difícil, né? Como chama, Difícil. Eric, o livro? Ele chama Shen, o Instante Criador. O Instante Criador, que interessante, o Eu Instante tenho ele, Criador, e né? a tradução É, o ela é Instante uma boa Criador. tradução. É. Hum. Ele tem muitos, E no está Kindle, esgotado, diz a Cristina. no Ah, Amazon, no Amazon tem 2 livros dele em inglês. hum. Depois eu posso escrever aqui para vocês. Para quem Ah, lê legal, inglês, já li e ótimo. gostei muito. Ele tem vários livros Pronto, sobre dietética, sabe, assim, livros mais técnicos, livros também mais filosóficos. que legal. Ele é Muito um autor bem. realmente que vale a pena descobrir, estudar. Uma pessoa que fez também um percurso interior, né, como Uhum. pessoa, que assim muito interessante. Digita pra gente aí, legal. É um grande O- mestre, Cristina, exatamente, é um grande mestre. Digita pra gente aí, Eric, o nome Depois você dele, o coloca a livro, referência no do livro, chat. Eric, por favor. Pronto. Eu acho que é o único traduzido em português. Ah, que legal. Então, pronto, tá no mudo, viu, Eric? A gente não tá te ouvindo. Eu estou pegando os links aqui, eu já vou deixar no chat, e inclusive Ah, desse legal. É. português também. Ele é realmente um grande conhecedor dos textos clássicos. Uhum. Muito bem. Como é que é o nome dele? Jean-Marc Essayé. Isso aí. Então, depois, coloca para a gente, Cristina, por favor, depois o nome dele, do livro. Pronto, é bom que a gente vai. Aí, pronto. Jean-Marc E, Essayé. Talvez fazer um resumo rápido do que foi, porque hoje sim, a nossa legal. ideia é concluir um pouco essa primeira parte do estudo, né, esses estudos que nós estamos. Obrigada, Cristina. Dos Obrigada. estudos que nós começamos, né, nesse grupo que se interessou inicialmente foi no seminário da professora Elizabeth, o último seminário dela, né, em 2022,
sobre os distúrbios mentais, foi em São Paulo, e a gente se encontrou nesse encontro, né, nesse seminário, e nos interessamos de aprofundar mais os estudos a partir também das práticas nossas como terapeutas, e terapeutas acupunturistas, né, para quem é acupunturista, eu não sou, mas também como psicólogo, como psiquiatra, como pessoas que estão em relações de psicoterapia né, com os pacientes. Aí a gente fez um percurso, né? Depois vocês me corrijam, tá, Lívia e Marcela, se vocês quiserem. Um percurso do estudo nosso, nós começamos com a relação paciente-terapeuta, que é um texto da professora Elizabeth, que está no blog dela, em português, né? Que é um texto muito interessante, que nos abriu assim para várias outras leituras. Um outro texto dela, que também está no blog, é sobre a noção de saúde no pensamento chinês clássico, que nós também trabalhamos. E A prosperidade quintessencial também. a quinta essência do terapeuta, né? A quinta essência do terapeuta, que é outro texto que está também no blog. Todos esses textos são disponibilizados no blog em português. Todo mundo tem, né? Sabe o blog, né? Conhece. E se não conhecer, a gente coloca aqui no chat. E o último harmonioso, conceito de saúde, não é isso? O título, me parece, Marcela, Harmoniosa beleza Do ser. do ser. Harmoniosa beleza do ser. Que é um texto lindo também, que está no blog que está no blog disponibilizado. Então, nós atravessamos esses. Isso. Nós atravessamos esses textos, estudamos eles, em paralelo com uma leitura dos Movimentos do Coração, que é o livro da professora Elizabeth, né, que foi o primeiro livro dela que foi traduzido no Brasil, que é um livro assim básico do básico, né? Assim, não tem como se interessar pela prática de medicina tradicional chinesa ou pelo pensamento chinês sem estudar esse livro, né? Além de ter sido uma tradução muito bem feita, é um livro fundador, né? É o Lin Shu, né? Capítulo 8, é um livro fundamental. E hoje, né? A gente está assim tentando dar uma alinhavada em todos esses tudo que foi dito, e aí encontramos o texto do Dr. Jean-Marc, né? Esse aí, que resume bem todos esses aspectos. Impressionante assim a conexão. E na segunda parte do texto do Dr. Jean-Marc, ele já começa a falar das noções de espírito, de alma e tal. Essa segunda parte a gente vai deixar para o segundo semestre, porque isso é tema, esses assuntos são tema dos seminários da professora em Belo Horizonte esse ano, e também de uma live que ela vai fazer com a professora Maria Lúcia, no mês de agosto, sobre a noção de espírito no pensamento chinês. Então, a gente vai deixar tudo que está relacionado com noção de espírito e alma para o segundo semestre, e morte, né? Para a gente trabalhar isso no segundo semestre, vai ser o objetivo dos nossos estudos no segundo semestre. E a ideia hoje aqui é de a gente fazer uma leitura dessa primeira parte do texto do Dr. Jean-Marc Essayé, e que a gente possa comentar, né, com as nossas palavras, porque a ideia desse grupo aqui, ninguém é professor, não tem nenhum tipo de guidagem, né, de guia, né? Realmente nós, é um grupo completamente horizontal. E a gente se expressa como a gente entende, com as nossas palavras, e sobretudo, testemunhando também da nossa clínica, né? Dos nossos trabalhos, né? Dos nossos encontros aí com as pessoas com as quais trabalhamos. Bem. Vamos compartilhar aqui, então? Vamos começar nossos estudos aqui? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. É isso, despretensiosamente. É isso, Cristina. Acho que a pretensão é alguma coisa que já ocupa o coração, né? Se a ideia nossa... Bem, só antes de você começar, assim, de colocar o texto, essa noção de coração vazio, essa noção nos interessou muito. Eu acho que é o conceito que atravessou todos esses textos aí que nós trabalhamos,
porque entendemos que é uma noção assim fundamental, é o cimento de uma construção, né, de um posicionamento tanto individual como no social. Não tem jeito de poder exercer algum tipo de posicionamento, seja ele qual for, profissional, amoroso, político, se não se tem assim um conhecimento dessa noção de vazio do coração. A gente, antes de começar, a gente estava comentando, né, que o caractere para governante, né, aquele que governa, o sábio e o terapeuta é o mesmo caractere. Né? Foi tema de uma conferência da professora Elizabeth em 2019. Sabe, assim, essa noção do que é que essas posições exigem da pessoa que ocupa elas, e a gente estava se dando conta que o coração vazio, né, estar com o coração vazio, cultivar esse coração vazio, ele nos permite de ocupar esses lugares, né, governar, lugar do sábio, lugar do terapeuta, senão não tem muito sentido. Questão da nossa integridade, né? Quanto de nós estamos íntegros também de conhecer a si mesmo, de se você for uma melhor pessoa para você, você será para os outros também, né? Diga, Maria Cristina, você consegue falar ou quer escrever? Não, eu tô muito afônica, então eu estou me poupando. É, um dos textos mais lindos que fala sobre o vazio do coração, eu não estou agora lembrando se é o capítulo 7 ou 4 do Chuang-Tzu, e que há o diálogo do Confúcio com o Yan Hui, que é o discípulo dileto, né, dele. Então, que ele trabalha essa questão. O Dr. Jean-Marc, por exemplo, traduziu esse texto como o jejum do coração. Jejum do É o coração. vazio total, é o coração completamente disponível, né? Assim que o Dr. Jean-Marc classifica, né? O coração vazio, né? É um coração em total disponibilidade para o outro, né? E esse texto do Chuang-Tzu é realmente uma obra-prima, né? E eu acho que depois a gente pode até pegar esse texto, né, Emília? Pego a tradução do Jean Lévy, né, que a professora trabalha, e coloco. Posso até procurar aqui, que eu tenho a transcrição da tradução do Dr. Jean-Marc, né? Que é uma tradução mais... Como que eu vou te dizer? O Jean Lévy é uma tradução que eu considero assim, um pouco mais dura, né? Muito linda, muito bonita, mas o Dr. Jean-Marc eu acho uma tradução mais poética. Aí depois eu disponibilizo para você e você vê o caminho que você dá. Tá joia, ótima Então, ideia, bem lembrado. Esse conceito mesmo é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa muito bonita da sabedoria, né, chinesa. E nos encontros, para vocês que são terapeutas, né, eu não sou terapeuta, mas para vocês que são terapeutas, então, quer dizer, é bom para qualquer ser humano, mas para o terapeuta, o Dr. Jean-Marc, por exemplo, ele acha isso fundamental, né? Essa abertura, essa disponibilidade para o outro. É que ele sempre fala para os terapeutas: do outro você nunca saberá, né? Você sabe o que ele fala, mas você, em verdade, você nunca saberá. Sim. Uau. E se a gente pensar bem, até em relação a nós mesmos, né? Às vezes a gente faz certas coisas que depois fica até surpresa. Por que eu fiz isso? Então, isso é importante. Esse conceito, como você falou, realmente chave. É um conceito chave. Em várias correntes contemporâneas, né? Assim, por isso que Chuang-Tzu é tão maravilhoso, porque antes de Cristo, né, ele já... Mas assim, já escreveu isso, mas é por causa atualmente, né, nas nossas formações ocidentais, por exemplo, se você pega correntes do tipo Freud, né, por exemplo, Freud, né, que é um grande personagem
da contemporaneidade que pensou a relação do terapeuta com o paciente, né? Ele já fala de um conceito que ele chamou de transferência, né? Que assim, que só é possível a partir de um lugar de neutralidade do terapeuta. Ele usa esse termo, neutralidade, sabe? Que a gente poderia fazer uma relação com o coração vazio no sentido que a pessoa não é como se a pessoa do terapeuta, né, o senhor ou a senhora X que está ocupando aquele lugar, não existisse, sabe? Ela existe somente através do que aquele paciente está transferindo para Tá o falando. terapeuta. Isso. E ele chama isso da neutralidade necessária do terapeuta, sabe? Pensando em Jacques Lacan, né, que é outra figura importante da psicanálise, sobretudo na França, que é muito, no Brasil também o lacanismo é bem forte, né? Também, Assim, né? Lacan também dizia isso, né? Ele dizia com as palavras dele, mas ele dizia: não se pode estar numa relação de terapia, né, ocupando o espaço do terapeuta, se você tem a intenção de curar aquela pessoa. Ou outro tipo de intenção, quer dizer, se o seu coração já está habitado, preenchido, Cheio, já está pleno. cheio, Já está pleno. mesmo que seja a melhor das intenções, tem aquele ditado, né? Mesmo. Gente com boas intenções, o inferno está cheio, né? Ele falou, a gente tem que, para ocupar o espaço do psicanalista, você já tem que estar sido curado dessa pretensão de querer curar a pessoa. É Entende? pretensão mesmo, né? Porque quando ele você... fala, inclusive... fala. Quando você tem Fala uma você. pretensão desse tipo, você já tem algumas verdades, né? Você já acredita que você sabe sobre aquela pessoa. Entende? Já tem um a E priori, que né? Uma você tem posição. ferramenta também, né? E que você tem uma ferramenta que vai resolver aquela questão, quando às vezes não, né? Na maioria Não das é vezes, nada não. estabelecido. Não. Como ele diz, se você está em total disponibilidade em relação ao outro, né? Ele fala, vocês vão sentir no próprio corpo de vocês, né? Essa relação. Até o que aquela pessoa precisa, você vai sentir no seu corpo. Ele fala, mas é tudo a questão de você estar realmente vazio. Ele diz, você não pode entrar com o seu saber. Seu saber é secundário ou terciário, né? Eu acho lindo essas coisas. Lindo, o acesso ao lindo. saber, né, Cristina? O acesso ao saber, pensemos, por exemplo, sei lá, um cirurgião, né? O acesso ao saber está ali, corpo aberto daquela pessoa, ele vai ter que operar, né? Mas, assim, se ele estiver numa postura de não saber, de coração vazio, o acesso à técnica, às técnicas, vai ser facilitado. Vai ser, com certeza, vai fluir, né? Porque ele não está hesitante, não está com medo, não está com a priori, não está com certezas, não. Ele está se deixando levar, né? Isso mesmo, perfeita a sua colocação. É isso mesmo. Mas é isso que então, vamos lá. né? Quando ele fala dos artesãos, né? Das pessoas que trabalham nessas profissões manuais, né? Por exemplo, o açougueiro, Nem ele né? mesmo sabe. Lembra do açougueiro, aquele o fazedor de rodas? Nem ele sabe o ritmo que ele dá. Ele não consegue, lembra, ele fala, eu não consegui transmitir isso nem para o meu filho, né? Porque ele está tão ali, a roda é uma coisa só. Entendeu? E isso que ele fala muito para os terapeutas, muito, muito. Você não pode entrar com o seu saber, entendeu? Achando que você vai dar conta da questão. Não é assim, não é? Já é o coração bonito, cheio, né? É muito interessante. É a cozinheira, né, que chega a um tal ponto de relação com a comida que ela está fazendo que ela não precisa mais da receita. Né? Ela já integrou a receita, ela não precisa mais, ela está tão ali, ela é numa relação tão de proximidade com o que ela está produzindo, com aqueles
ingredientes, e é que ela não precisa mais ficar olhando receita, Não precisa, ela já fica de com cópia certeza. dela, né? Até É, transmissão. Ah, mas por- que bolo bom, como que a senhora faz? Ah, não sei, a pessoa não não sabe sei, mais como chegou naquele resultado, né? Assim, é assim mesmo. um exemplo bem assim, né, concreto do que é um coração vazio, né? Assim, ela não tem pretensão É, de nada a- fazendo aquele bolo ali, nada. É. sabe? Agora, por isso que ele pontua muito, muito, muito a necessidade dos terapeutas estudar os textos clássicos da sabedoria. Não é os textos médicos só, ele estudar os textos médicos, mas estudar também os textos de sabedoria. Porque ele fala que esses textos, né, eles não são feitos para o mental, Uhum. eles não são feitos para o mental, eles, em absoluto, eles são textos para até aguçar o seu processo intuitivo, né? E aí ele fala, você, se você ficar só nos textos de medicina, achando que você está fazendo uma boa medicina, você não está fazendo uma boa medicina. Ele fala categoricamente, Uhum. né? Se você quer fazer uma boa medicina chinesa, você tem que estudar os clássicos, Tem. porque ele que vão abrir a perspectiva até para você fazer uma boa medicina chinesa. E ele fala claramente isso, sabe? Fala, e sempre ele pontua essa questão. Aí eu vejo, né, nós que temos oportunidade agora, né, no pós-Covid, de receber a professora, né? E ela com essa total disponibilidade para fazer esse tipo de reflexão. Você vê, outro dia nós ficamos na segunda passagem do capítulo de Xuanzang. É. Ela Isso, esmiuça tudo. não, isso é de uma beleza, isso sabe, é de um valor incomensurável, Emília. Mas é por isso que eu Entendeu? faço esse trabalho. Então, não, por isso que eu fico, por isso que esses cursos dela era para ter assim, gente saindo pelo ladrão, É, né? mas Porque nós não ele, temos tempos, Cristina, que as pessoas estão interessadas nas raízes. É tudo muito superficial, né? Isso é a mas sem as contemporaneidade, raízes você não faz. claro, Mas sem a mas raiz você não não tem faz. muito Você não ibope. faz. É Hã? tudo muito, não tem muito ibope, né? As raízes, sabe? É, 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 É é. isso, Mas sem elas você não tem como crescer. A árvore não claro. cresce sem a raiz forte. Tá? É. Então, vamos, minhas queridas, é sempre bom Vamos estar com começar então com o doutor vocês. Jean-Marc, né? Muito Vamos bem. lá. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vamos compartilhar aqui. Bom, tá todo mundo vendo aí? Sim, Então, bem, eu estou vendo. todo mundo aí tranquilo, né? Deixa eu ver só como é que eu fico aqui. Pronto. Quer ler, Marcela? Pode ser. Vai lá. Escutar-se ao escutar o outro ou a transformação mútua. Numa situação terapêutica, sempre considerei que a escuta dos consultantes representa por si mesma um ato de abertura e de acolhimento, cuja fonte existencial é originalmente não ativa. É a partir desta não atividade ativa que se juntam o caráter global, a intensidade difícil de cercar, mas fortemente atual do encontro e do afinamento espontâneo da receptividade clínica em todas as suas formas. É somente a partir do próprio coração, este desconhecido intensamente vivo, que pode se escutar com as orelhas, com os olhos, o coração, a fim de testemunhar o que aparece e advém com autenticidade. A gente pode parar aí para ver o que a gente entende daqui? O que vocês acham? Sim. Né? Tem a ver com aquilo que a Cristina acabou de falar, né? Cuja fonte existencial é originalmente não ativa. A gente não sabe, né?
se a gente não tiver esse ato de abertura aqui, né? Essa, o livro do coração, né? Tá o coração aberto, vazio, né? E é interessante olhar isso da perspectiva de quem a gente recebe, né? Porque se ela não tiver aberta também para receber essa terapêutica, não funciona. É. Então, Aham. essa troca, né? Essa via de mão dupla ali, desse encontro. Acho que por isso que ele fala desse afinamento espontâneo, né? De receptividade clínica, né? Mas aí, Eric, eu acho, assim, quando ele fala de alguma coisa de autenticidade, né, testemunhar o que aparece advém com a autenticidade, mesmo que exista uma resistência, por exemplo, da parte né, do paciente, na autenticidade dele, ele expressa isso, né? Ele tem alguma coisa que está do lado do terapeuta que talvez possa permitir que o paciente possa se colocar em movimento, sabe? Assim, quando ele fala de não atividade ativa, eu vejo um pouco assim, tem alguma coisa que na postura, no posicionamento do terapeuta que talvez possa permitir aquele paciente que está resistente de se colocar em movimento. Eu concordo com você, Uhum. mas isso muda quando você percebe que esse paciente, eu vou falar da minha experiência, eu acho que aí a gente até pode abrir para ouvidos demais, Sim, claro. mas quando tem esse tique em que ele confia em você, porque às vezes é alguém que indica e aí ele vem até você, mas a partir do momento que ele se coloca confiando ali no que vai ser feito, o que você faz é completamente diferente. As coisas andam, né, mais fluido. Uhum. Então, concordando com você, eu acho que essa postura do terapeuta permite com que aconteça isso, sabe? Que atinge esse estado de confiança e aí as coisas fluem melhor. É. Me faz pensar numa frase até de Lacan, que não tem nada a ver no contexto chinês, mas, bem, Jacques Lacan, ele estudava chinês, né, com o professor François Cheng. Ele não teve tempo, ele morreu antes de poder aprofundar os estudos dele de chinês, do pensamento chinês, mas ele tem uma frase que ele diz: a resistência é sempre do lado do terapeuta. Entende? Assim, em 10 pessoas que você atende no dia, né? Digamos, tem 8 resistentes, sabe? Mas assim, resistentes, não acredita, tá ali porque foi a mulher que mandou ele ir, ou o pai que mandou, né? Ou foi o médico que falou, ele mesmo, a pessoa não está acreditando, está questionando, está bloqueado. O que vai contar é a posição do terapeuta, porque, entende, assim, para receber isso, né, sem julgamento, sem tentar, né, estar numa posição de mestre, entende, assim, tem alguma coisa que é possível de ser feita, mas para isso tem que estar com o coração vazio no sentido de que não se tem nenhuma pretensão, nenhum tipo de julgamento, de questionamento, simplesmente aceita que o paciente é aquela pessoa que não acredita, né? Tá tudo bem, né? Né, assim, porque eu fico pensando, a acupuntura, por exemplo, com os animais, né? Assim, um cavalo, né? É, assim, É muito mais é fluido, eficaz. muito É mais eficaz, rápido, é muito mais fácil tratar o cavalo do que tratar uma pessoa que não quer ser tratada. sim. Maria Rosa tinha levantado a mão, Maria Rosa, quer Uhum. falar? Não acabei baixando porque eu achei que já tinha sido dito, mas essa não atividade ativa me remete o estar com o coração vazio é o escutar de coração vazio, sem estar pensando no que eu vou dizer a seguir, só escutar, Isso né? aí. Essa que é para mim é o quê do estar
ativamente não ativo. Aham. É isso mesmo, ativamente não ativo, você falou tudo. Muito legal. E nos remete também à noção de silêncio, né? É que a gente estava, né, conversando. Eu ia comentar isso, Sim. que o coração vazio, assim como às vezes o psicólogo precisa ficar em silêncio, eu acho que também entra nesse primeiro momento dessa criação desse vínculo mesmo de confiança que o Eric estava mencionando, porque às vezes o cliente, num primeiro momento, ele nunca vivenciou uma terapia, às vezes ele não sabe como funciona aquele espaço. E se ele chega lá e fala, eu quero terminar meu casamento, e ele recebe um silêncio, é diferente às vezes do que ele recebe lá fora, de não, imagina, você tá louco, já pensou bem, né? E ele ficar naquele vazio de ninguém vai contradizer nada, né? Tipo, se escute, sinta o que que é isso. E aí eu acho que quando a pessoa vai entendendo que aquele espaço realmente é de espelhamento, de compreensão e não de julgamento, aí que eu acho que também vai acontecendo esse vínculo mesmo, né, de confiança. Esse afinamento, né? E essa reflexão mútua de uma pessoa, né? Isso. Sim, sim. Que é o título, né? Escutar-se ao escutar o outro, né? Você se coloca na posição de escuta, né, daquela pessoa, mas ao mesmo tempo você está escutando a você própria, porque você não está julgando, né, não está querendo isso ou aquilo para aquela pessoa. Né? E quantas... É uma transformação mútua, né, como diz o doutor Isaie, né? É bonito esse processo. Quando a gente vê isso na clínica do dia a dia, né? E quantas vezes a gente não está na clínica, lá o paciente vem com aquela situação que é a sua situação, você fala, nossa, estou passando. E é como se o paciente mesmo trouxesse para você o que você precisa, né? Trabalhar aquele assunto em você. É muito interessante, A né? transformação, né? É, com certeza. Podemos continuar? Algum outro comentário? Tranquilo? Vai lá, Marcelo. Xuxim, eu não sei se é assim que fala. O coração e espírito vazio. O médico chinês da tradição é qualificado de Shu Xin, coração desocupado, coração vazio, para bem sublinhar este acolhimento, essa intensidade de presença sem a priori, essa receptividade disponível que é possível somente quando, num primeiro tempo, ele abandona os próprios conhecimentos, os próprios gráficos. Uhum. Aceitar primeiramente, apreender através da presença do paciente pressupõe aceitar não saber, não procurar ansiosamente concluir muito facilmente. Isso significa também que o terapeuta deve saber escutar o conjunto da situação através do seu próprio terreno, seu próprio corpo. Eu acho que já nisso eu também fico um pouco, porque me remete muito o que a gente aprende na fenomenologia, né, que a fenomenologia ela veio como crítica a alguns freudianos, né, na linha histórica, no sentido de não ter a classificação de o que é ansiedade, depressão, e o terapeuta já estar num lugar ansioso de querer ouvir o paciente e encaixá-lo na teoria, né? Eles até traziam em alguns textos a imagem de um caixão. Eles falavam, parece que o ser terapeuta trazia um caixão do mesmo tamanho para pacientes de tamanhos diferentes e você querer encaixar todo mundo no mesmo lugar ali, né? E o que seria encaixar todo mundo neste caixão, né? Que aí eu estaria decepando algumas pessoas, né? E aí o grau de violência que seria isso. E aí eu acho muito incrível esse lugar de observar a nossa ansiedade mesmo, né? Enquanto terapeuta, quando a gente vem com estes gráficos que ele coloca no texto, né? Quando a gente vem com as pretensões, né?
Às Uhum. vezes é mais para satisfazer a nossa insegurança, talvez, né, como terapeutas, do que de fato ser terapeuta. É. Quer dizer, insegurança, quer dizer, o coração já está habitado pela insegurança, né? Já É, está. Acho isso que ele fala aqui, né, de eh, não procurar ansiosamente concluir muito facilmente, né? É muito comum a gente chegar em situações não só de acupunturista, mas com um médico, até com um dentista ou com pouco importa, com qualquer tipo de profissional do toque, da ajuda e tal. E você mal começou a falar, né? Não, estou com dor nas costas. Ah, mas já sei o que que é isso. Vou passar esse remédio para a senhora, ou vou passar 10 sessões de fisioterapia, a senhora ou eu domino essa técnica. A pessoa nem pode expressar muito o que está acontecendo com ela, porque o outro já sabe tudo. E isso gera uma situação de bloqueio. Assim, no meu ponto de vista, né? Se você não pode. A minha dor, né? Por exemplo, digamos, uma dor nas costas, né? A minha dor não é necessariamente a dor que essa pessoa conhece, que ela está falando aí, que ela já sabe o que é que tem que fazer. Né? Muito ansiosamente, né, já termina, já bloqueia a relação e pronto, acabou. Já dá a receita ou a recomendação e pronto. Quer dizer, não se entra numa relação terapêutica, não permite, né, que ela seja construída. E às E vezes só do vive paciente. cotidianamente, né? No cotidiano a gente vive isso, né? Com certeza. E muitas vezes o paciente, às vezes a gente só está escutando, nem botou agulha, nem nada. A gente pode até errar o ponto, sei lá. Mas o paciente sai feliz da vida. Ele sai Uhum, bem, né? Aí você pode ter certeza que a tua escuta foi uma escuta muito boa, né? Que às vezes é aquela história que a gente nem sabe o que é que fez dar o certo, né? Eu acho uhum, que esse coração vazio é a sem pretensão, é ter a intenção, talvez, lógico, do nosso propósito, do nosso trabalho, mas não ter a pretensão, né? uhum. Aí acho que tem um coração vazio mais aberto que faz a resposta acontecer dentro dele mesmo, do próprio paciente, né? É, porque é ele que tem a resposta para o problema dele, né? Uhum, exato. Ninguém Não, detém. ele É, escutar ele mesmo, né? Acho que é através disso que é esse o nosso propósito, né? Quando tá no coração vazio, não é nem traduzir, é ele poder se ouvir através da gente. Muito legal isso, né? Tava pensando escutar é a nisso. palavra-chave, né? Cristina colocou aí no chat, realmente. Ah, com certeza, E é escutar. talvez as posturas mais difíceis, né? Saber escutar. Ai, porque a gente quer mostrar que sabe, a gente quer colocar os nossos diplomas lá em cima, ninguém tem que olhar o que a gente fez, onde a gente estudou, né? E a gente quer se exibir de alguma forma. Aí esquece, aí já ferrou, eu acho. Quando a gente já chega com. Acho que tem uma coisa na nossa carreira de ir atrás, estudar, com certeza, lógico, é uma conquista, né? Mas talvez se vangloriar dela, eu acho que usar ela, é aí que a gente se perde, né? Não sei, estou aqui viajando com vocês, né? Estudando, olhando para isso, vendo quanto que o coração da gente realmente fica vazio quando alguém chega. Uhum. Mas isso também ele vem em todas as relações, na Então, relação com o filho, sabe? sim, Na relação com o namorado, com a esposa, com com o a esposa. filho é o máximo, né, Mili? Você fica quieto, quem sabe aqui sou eu. É, Aí eu sou sua mãe, acabou. Você nem é, escutou, tá coitado do filho. Não que é, ele tem razão, não que ele pode bem, ouvir. com adolescente isso é gritante, hein? A gente não Né? sabe Porque o escutar. adolescente ele sabe, né? O adolescente sabe. E aí aí não tem diálogo se você entrar também na mesma postura. Exatamente, porque aí um quer falar mais do que o outro, porque acho que na nossa cultura o falar é o saber, o cara, né, a pessoa que se posiciona. O escutar parece uma posição de inferioridade às vezes, né? Ah, não sabe nada, então fica escutando. E às vezes é o contrário. Hoje eu vejo cada vez mais com medicina chinesa que é o contrário. Quanto que a gente sabe escutar, né? Oxe. Ou então quando a gente passou por aqueles traumas infantis, né? Você fica quieto, que agora que eu tô falando sou eu, você não pode falar nada. Hã? A gente é obrigado a escutar e a gente não quer mais saber de escutar, né? É muito engraçado isso, porque aí você muda a postura. E a gente acaba resistindo àquilo que mais é o valor da nossa profissão, nosso trabalho, da nossa vida, né? Uhum. Muito interessante isso. Mais algum comentário aí, gente? Tudo bem? Tô seguindo, hein? Tá. Quer que eu leia um pouco, Marcelo?
É o último parágrafo da primeira página. Né? Isso significa também? Da Antes. primeira página? É o parágrafo anterior aqui. Aí, isso significa Tá. também. Isso significa também que o terapeuta deve saber escutar o conjunto da situação através do seu próprio terreno, seu próprio corpo. O que ele aprende de mais importante sobre o paciente decorre inevitavelmente de uma interação, porque é através da sutileza de identificação das suas sensações, das suas intuições, dos seus pensamentos, é que ele terá a capacidade de avaliar a natureza do terreno do paciente e das perturbações que o incomodam. O médico, na tradição, deve, portanto, escutar-se escutando o outro, o que presume uma consciência dinâmica e afinada do seu próprio corpo, do seu próprio sopro e das variações sutis às quais o submete ao risco de um verdadeiro encontro. Uau, o que ele quis dizer que se submete ao risco de um verdadeiro encontro? Será que é a nossa verdade, assim, a nossa vulnerabilidade? Eu entendo assim como um tipo de fazer uma aposta, sabe? Assim, você aposta que aquele encontro vai acontecer, sabe? Porque tem um outro, né? Como o Eric disse, de repente chega uma pessoa que não se consegue encontrar-se com essa pessoa, entende? Você fez a aposta, Entendi. bem, eu entendi assim, né? Mas Aham. antes disso, o que eu achei realmente assim muito interessante é essa identificação no corpo. Acho que é isso que é o novo assim, né, no pensamento que o doutor Isaie traz para a gente, né? O que acontece no corpo do terapeuta. E a gente junta com os movimentos do coração, né? Com essas noções na medicina chinesa, das emoções, né? Nas emoções que nos ocupam, que nos invadem. Né? E é no corpo que isso né? Tem um registro sutil e tem um registro orgânico, né? Na massa corporal. Entende? Esse autoconhecimento, né? Essa escuta de você mesma e das suas reações, do seu corpo, permite que você possa ocupar esse lugar de escuta do outro. Entende? Assim, eu acho É, isso tão bonito, tão interessante, tão é isso, né, que você falou. pertinente. É a sutileza da identificação das sensações, da intuição, dos pensamentos, né? Interessante. Diga, Maria Cristina. Tira só do mudo para a gente te ouvir. Maria Cristina? Tá no mudo. Oi, tá É mudo. isso. Num dos primeiros encontros, eu vou dar um exemplo, num dos primeiros encontros que eu participei aqui no Brasil, uma médica, ela é de Maceió, experiente, tudo, ela, ela fez uma pergunta, né, que ela estava acompanhando uma paciente que tinha tido uma perda familiar, ela estava num luto muito profundo, e ela não estava conseguindo trabalhar, tirar essa paciente desse luto profundo, né? Aí o Dr. Jamarque perguntou assim para ela: e onde isso te toca? E ela não sabia responder. Ela não sabia, ela não respondia, mas ela colocava a mão no peito, assim, sabe? Olha, E ela colocava a mão no peito e não conseguia, porque ele colocou para ela assim, frontalmente, né? Onde que isso toca toca a em você, você. né? E ela não conseguia falar, ela não conseguia, ela Uhum. se bloqueou, mas ela colocava a mão, No apertava peito. o peito, o próprio peito. Quer dizer, a doutora Jamarte, olha onde Aí, ela te toca. Uhum. Aí que ela caiu em si, que ela estava junto com o paciente, sentindo no próprio corpo a dor que o paciente estava sentindo, né? Mas ela não conseguia nem
por conta, eu acho que o terapeuta fica querendo ter uma resposta mais até mecânica do que de emoção, Intuitivo, de né? emocional, né? Que ela não estava conseguindo, ela estava querendo uma resposta, tipo, até que ele desse para ela uma receita de bolo, e não estava sacando no próprio corpo dela, onde a situação estava tocando ela profundamente. Então, eu achei tão bonito, isso já faz foi 2004, 2003 ou 2002 ou 2003, isso. Olha só, e até hoje, quando a gente discute, assim, está conversando no grupinho assim, discute essas questões, a gente lembra dessa terapeuta, da Carla, Uhum. entendeu? Porque é uma coisa vívida, vívida. Basta É estar palpável, presente, né? É palpável, é presente, tem concreto. que estar presente, né? Então, é isso. Por isso que o doutor Jamarque, ele privilegia muito, ele fala muito da escuta, a escuta, ele toda hora ele toca nisso, ele faz, em todos os encontros ele falava sempre eu botei até aí para vocês, da etimologia do próprio, que no próprio caractere escuta está dizendo o que é, né? Que a parte da direita é o mesmo do tal de da autentim e de todo mais, que é a autenticidade, que ele traduz como autenticidade em marcha, né? É uma coisa que está sempre, o indivíduo tem que estar sempre nela, né? Então, é bonito isso para vocês, eu acho que para qualquer um sacar mais isso, ter abertura para sentir isso no próprio corpo, né? O outro, sentir o que o outro está passando, né? E aí vem até aquele outro caractere que é fundamental para o pensamento confuciano, que é o Gen, né? Que tem um homem e o dois, né? Quer dizer, um homem que não está só, ele tem o outro. Você nunca tá, a gente não pode achar que a gente não está sempre em relação, né? E isso é muito mágico, é muito lindo. E é Eu tão queria fantástico, transmitir né? para vocês. E é fantástico como a sabedoria chinesa identificou no corpo Isso, no corpo. efeitos, né, dos órgãos mesmo, né? Os efeitos das emoções que nos habitam, que é muito interessante. Eu estava pensando aqui numa senhora que é um exemplo que eu já até acho que eu já falei dele, uma senhora que me foi enviada, entre aspas, pelo psiquiatra. Ela está sendo acompanhada por ele. Ela é muito excitada, ela dorme mal, ela é uma pessoa nervosa, que tem crises de raiva, sabe? Assim, muito descontrolada. E aí, todas as vezes que ela vinha, né, conversar comigo, eu sou psicóloga dentro de um hospital, quer dizer, não tem nada de medicina chinesa, é psicologia ocidental. Então, ela vem, conversa e tal, e ela sempre me falava de alguma coisa relacionada aos olhos. Ela estava sempre indo para o oftalmologista, ouvindo do oftalmologista, reclamando de problemas no nível aí da visão. E aí é isso, a sabedoria chinesa, né, que me habita, né, com, sei lá, 3 meses que eu vi essa senhora, e ela sempre vinha, estava numa situação de bloqueio, porque ela vinha, despejava um monte de coisa, mas não tinha nenhum tipo de construção que fosse, assim, interessante para ela, ou que diminuísse o sofrimento dela. E aí, num momento, eu perguntei para ela, assim, a senhora, essas crises de raiva, a senhora já parou para pensar um pouco, né? Assim, de que a senhora tem raiva? Bem, e aí ela simplesmente, como se fosse um insight, né? Assim, ela falou, eu tenho um ódio da minha filha, sabe? Por razões variadas, porque tem a ver com o pai dessa moça, que abandonou ela quando ela estava grávida, e isso impediu, né, que ela crescesse na carreira dela, e etc. Então, essa menina encarna um monte de frustração, de dificuldade dessa pessoa, e essas crises de raiva ela pôde nomear, sabe? E a partir daí, sim, ela começou um processo terapêutico.
porque ela pôde avançar nele. E do meu lado, a rejeição, entre aspas, que eu sentia com essa pessoa, porque eu via que não avançava em nada. 3 meses ela contando as mesmas histórias, de problema de vista, de todos os exemplos, de todas as crises de cólera que ela teve e tal. Eu não via nada de avanço, e isso em mim gerava um incômodo. Ah, meu Deus, é aquela senhora de novo, sabe? Então, a partir Sim. do momento que eu pude ir, através da sabedoria chinesa, identificar alguma coisa aí na função do fígado, né? E simplesmente colocar essa questão sobre a raiva de alguém, desbloqueou, tanto para ela como para mim. Você. Né? Que coisa. Deus. E isso permitiu que essa moça pudesse realmente encarar as verdadeiras dificuldades dela, né? E adentrar em conteúdos muito dolorosos, muito difíceis, né? Da relação com a filha. Então, é isso, sabe? Assim, é sempre o outro e você nunca está sozinho. E o que eu acho fundamental, que eu aprendi nos ensinamentos chineses e não na faculdade ocidental de psicologia, é que o corpo está implicado. É, Completamente. legal. Diz, Eric. Eu queria, e ótimo, porque vai bater com o que você fechou agora, Emília. Que eu estava aqui, né? Tem um trecho aí que fala, além desse estado de presença, de você abrir para a sua intuição. E isso não é ensinado. A gente não aprende na escola, a gente usar a intuição na prática, mas eu acho que isso acontece com todos, sabe? E tem uma coisa no corpo, tem um outro tipo de escuta, que é a palpação, né? Uhum. A palpação traz muita informação para a gente, né? E é uma maneira do corpo. O corpo não mente, né? A pessoa pode até tentar não falar para a gente algumas questões, mas a gente vai perceber isso no corpo, né? Uhum. E a gente também se abrir, né? Uma vez estando presente, deixar essa intuição acontecer. Às vezes a mágica acontece, sabe? Eu teria várias histórias aqui para contar, mas não quero alargar. Uhum. Mas a minha tática mudou depois que eu comecei a seguir a minha intuição. E às Uhum. vezes isso não era algo, às vezes não era algo que eu aprendi, e outras assim não fazia muito sentido com que, né, com o contexto. Mas eu tive várias experiências muito bonitas com isso. É. É o que a Lívia falou, né? Tem uma hora que você nem sabe por que deu certo, né, o tratamento daquela pessoa, né? Você seguiu a sua intuição, você colocou ali, estruturou o tratamento de tal forma que você não. Depois a pessoa te agradece, mas você não entendeu por que deu certo dessa vez e não da outra vez, né? É E a muito bem gente, lembrada a questão da intuição. só para complementar, que eu participo de ambulatório, né? E agora eu ajudo a coordenar um, e a gente colocou o abraço como uma coisa obrigatória do tempo. Então, antes da pessoa ir Legal. embora, ela dá um abraço na gente. Uhum. Muito Legal. Porque a gente percebe a importância do abraço também, sabe? O Que é próprio dentro. abraço, né, tá aberto para escuta, né? É coração com coração, né? É, coração com coração. É. Faz parte, acho que, do treinamento, até para ter esse espaço mesmo confiável, né? Muito legal. Muito bom. Que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Eu acho que eu só complementaria a noção de risco de um verdadeiro encontro com Hum. o próprio título, assim, eu acho que é o risco da a transformação mútua. Eu acho que quando de fato a Ah, gente está Uhum. aberto, né, para o outro, a gente vai verdade. receber o sangue e sopro do outro também de alguma maneira, É, e a gente também vai se transformar, né? O risco É da bem isso. troca, né? Aham. Eu acho. acho Tudo que é é isso. ti, né? Tudo Tudo é é ti. ti. E tudo é ti.
né? E acho que para o próprio terapeuta sair do seu ar de arrogância, né? E é o risco da vulnerabilidade, de quando alguém te conta um caso e você também se emociona com o que ele fala, e você fala, ah, não, eu, psicólogo, não pode chorar, amiga, segura as lágrimas aí. Mas, cara, eu sou humano, não tem como, às vezes a gente se envolve na história também e fala, não vou me envolver, não tem como, né? E eu acho que é essa vulnerabilidade dos olhos cheios d'água e falar, nossa, até minha psicóloga chorou com a minha história, aí você fala, ai, caramba, como se a gente fosse um super-homem e não pudesse estar escutando e estar nesse movimento, nesse risco, né, Marcela, de que faz parte do trabalho, que não é só dele, é teu também, né? Muito É. interessante isso. Uhum. É porque o sutil do corpo, né? O que a pega da emoção no corpo tem Sim. assim, quando você aceita ela, tem um trabalho para você dar conta, né? Você fala das lágrimas, você assim, você tem que aceitar aquilo e ir além daquilo, porque também não pode ficar ali chorando junto com o paciente, aí vira Sim, duas pessoas chorando, claro. né? Tem uma Tem um aceitação. limite, né? Eu acho que não é você e se envolver com a dor do outro, né? E sentir chorar junto, mas é ter essa intuição e essa abertura mesmo, né? De que você tá junto de alguma forma ou de outra. Acho que esse risco, que talvez seja isso, não sei, Uhum, também tô aqui uhum. imaginando que é o risco de você falar, meu, você se envolver, você também tá na dor, e às vezes acontece o risco do nosso lado também, né? Uhum. Ou que essa outra pessoa com quem você está em contato atinja lugares no seu, né, no seu funcionamento pessoal, interno, emocional, afetivo, que você até desconheça, né? Tem esse risco, às vezes, né? É verdade. Se você nem Que, você saber por que que você se envolveu, tá chorando ou tá sentindo, é o risco de você se ver, né? ou tocar coisas em você, na pessoa, né, que está ali face a outra, e Aham. que você desconhecia, ou que você até tentou colocar embaixo do tapete durante anos e anos e anos, e aí isso emerge, sabe? É, Então, acho que tem esse risco esse também, por risco isso que é eu penso na história de fazer uma aposta, sabe? Tem um risco, boa. É. né? Assim, eu senti muito isso no atendimento de pessoas usuárias de drogas. Durante anos eu trabalhei com esse tipo de paciente, sabe? Onde você está exposto, você fica exposto Uhum. a formas né, de gozo, né? Assim, gozo no sentido psicanalítico do termo, né? De prazer que essas pessoas têm com essas substâncias. Isso te remete a muitas coisas que você nem imaginava E também em tem medo você de você, própria, né? sabe? Pacientes né, extremos, né? Pacientes que É, têm quadros extremos, assim, ou não, né? excelente. É Mas a interessante. noção de risco ela é interessante, né? É muito interessante. Diga, Maria Rosa. Esse risco verdadeiro nas terapias energéticas, a gente eu enxergo, né, como a mistura do campo, né? Quando a gente está muito próximo e escuta a pessoa, existe uma mistura do campo das duas pessoas e as duas vão sair transformadas dali. Ah, Então, e a medicina chinesa é essencialmente energética, né? É física quântica antiga. bem, É, bem constelação, né, Maria Rosa? Muito tudo é legal. ti, né? Tudo é ti. É isso mesmo. Você tá né? O ti está ali dos dois, né? É, E o do consultório, né? E do lugar, em todo lugar. Lugar, né? e do lugar. Porque se a A gente não professora, cuida ela da dá, energia do lugar, também Ó, não. com certeza, que é outro aspecto que não é levado em consideração no pensamento ocidental, né? Uhum. A sim. professora dá sempre um exemplo de um asilo de velhos, de pessoas idosas, né? Que aqui na França é muito comum ter asilos, Uhum. em toda cidade tem, né? E
aí ela explica, né, que com o envelhecimento, a gente vai estudar isso no seminário do Yang Shen em São Paulo, com o envelhecimento, né, enfraquecimento dos rins e tudo que vai junto com o envelhecimento, a questão dos medos, né, que ficam reforçados. E aí você coloca várias pessoas de muita idade juntas, né, nesses lugares, onde o ti do medo, né, ele está ali, muito Olha, presente e reforçado devido às características mesmo daquelas pessoas, por serem numerosas, fica um lugar muito carregado desse ti. E aí olha, ela dá o exemplo, né, que chega uma pessoa jovem, educador físico, um arteterapeuta, alguém que vai fazer uma intervenção ali naquele local, que é uma pessoa jovem, quer dizer, com um ti mais jovem. diferente do ti daquelas pessoas, né? Ali o ti do fígado está a mil, ele está ótimo e tal. Então, assim, a gente vê muito casos de maus tratos, de violência, de realmente de maus tratos, né, com as pessoas idosas. E ela explica isso, que uma das hipóteses de compreensão é justamente esse choque dos ti, sabe? Assim, o Esse jovem, né, a ambiente. mil, ótimo, em forma, com um fígado super poderoso, uns rins fortes, sólidos. Qual é a reação desse ti face a um monte de pessoas que estão com num quadro de medos, temores, enfraquecimento? Então, a reação de violência seria uma das formas de ver, de entender isso, sabe? Exato. Que interessante isso que está falando. Então, aquele velho ditado, né? Diga-me com quem você anda, saberei quem você és. Acho que tem muito a ver essa coisa, né? Do contato em si, do quanto o ambiente contamina, né? E o quanto a gente se sente contaminado também, né? Enquanto que Então, isso isso afeta o é o corpo. corpo. É, o Né? corpo, a energia, o ti, tudo, né? Onde você tá. Por isso que é bom escolher estar com quem é bom, né? Com quem é diferente, com quem tem energia boa, né? Acho que a gente, de alguma forma, seleciona isso, né? Ou de entender como que eu posso fazer, né, quando eu estou confrontada a esse tipo Hum, de situação, onde, aham. né, o local não é tão assim Propício, favorável. é É favorável. aquele mesmo exemplo, né, do paciente que chega resistindo, né, não Hum. acredita, veio empurrado, não queria vir. É muito engraçado. É bem isso. Vamos continuar? Vai lá, Marcelo. Vou acender a luz aqui. A escuta de acordo com os grandes clássicos da acupuntura. Obter ou perder Shen. Evoca-se muitas vezes, nos textos antigos da medicina interna, Neijing, Su Wen e Lin Shu, a atitude interior que deveria, no terapeuta, predominar sobre qualquer outra consideração e lhe permitir obter a atenção interior, a acuidade na escuta do próprio paciente, assim como a sua disponibilidade corporal. Assim podemos ler no Suen 13, Thibaut diz: para tratar, uma coisa domina todas as outras. Huang responde: qual é essa coisa primordial única? Thibaut responde: se obtém pelo único aquilo que é de verdadeira necessidade. O imperador diz: mas de que se trata? Thibaut responde: fecha-se as portas e as janelas. O médico se amarra ao espírito do doente, o questiona frequentemente sobre os seus sentimentos e se aplica a conhecer suas ideias, suas intenções. Obter o Shen, o espírito individual, é a saúde florescente. Perder o Shen é a destruição, a morte. O imperador amarelo diz: está bem. Vou deixar aqui, ó. Interessante. Talvez eu possa continuar um pouquinho, porque ele explica, né, o conceito de Shen um pouco, Tá, Marcelo. vamos lá. Então, vai lá. O Shen do paciente, o espírito como relação. Shen, traduzido por espírito individual, é a configuração energética obtida potencialmente de cada novo ser desde a concepção, pela conjunção entre as energias procriadoras dos pais, assim como pelos aportes inatos das linhagens paternas e maternas, com as energias adquiridas no meio
no meio de acolhimento, céu, terra, respiração e substratos alimentares. Na visão chinesa, Shen não condiciona apenas o espírito, mas também o corpo do paciente. Ele não condiciona somente a expressão do psiquismo individual, mas também a qualidade, a maneira através da qual ele vê o mundo e o conjunto do seu meio ambiente. Se o coração Shin é o receptáculo da consciência e da escuta, o espírito Shen é o seu artesão dinâmico, o tecelão. Shen, o espírito individual, é a força iniciativa que condiciona não somente a qualidade pela qual cada um tece e destece o mundo na própria consciência, mas também aquela pelo intermédio da qual ele fixa um corpo provido de formas variáveis e características, rosto, silhueta, voz. O Suen 26 mostra até que ponto esse espírito individual pode ser descrito num modo concreto e pragmático. A manutenção de Shen necessita da supervisão do estado do corpo, da abundância do sangue, do Qi, das energias nutritivas Hong e das energias defensivas Wei, que são o Shen humano e que é indispensável ser cuidado com zelo. Mas que bem. O Acho que a Suen gente pode né, acabar esse parágrafo, né? O Suen 14 expressa também a impossibilidade de mobilizar o espírito do paciente. Sua presença e sua atenção interessada é uma causa de mau prognóstico e até mesmo incurabilidade. O imperador pergunta: o que acontece quando a forma corporal é defeituosa? O sangue está esgotado e não se chega a nenhum resultado? Por que isso? Thibaut responde: é porque o espírito individual se mostra indisponível. O imperador replica: o que significa essa indisponibilidade do espírito? Thibaut diz então: é a via daqueles que manipulam agulhas e ponteiras, os espíritos portadores do princípio vital, Jin Shen. Não avançam mais. A capacidade realizadora e a ideação, Zi, Yi, perderam seu poder de ordenamento. É por isso que a doença não pode ser curada. A indisponibilidade do paciente é, então, um fracasso no estabelecimento desta relação e a causa essencial de uma resposta medíocre ao tratamento. Que interessante. Tá vendo, Érica? A gente tinha começado por isso, né? Pelo seu exemplo do paciente resistente, né? E aí ele fala, né? A indisponibilidade do paciente é então um fracasso no estabelecimento dessa relação e a causa essencial de uma resposta medíocre do tratamento. Entende como o lado do terapeuta está implicado nessa indisponibilidade do paciente, né? Nessa resistência. Não sei se o Érica está por aí ainda. Sim, concordo, Emília. Ele disse aqui muito bem, né? De outra forma. Tem muita coisa, né? Nessas passagens, né? Sim, acho que o mais forte que fica, assim, a importância de focar, não sei se o verbo é focar, a prioridade, eu acho que o Shen tem no tratamento, né? Esse acesso que a gente tem ao Shen do paciente, nem sei se ele seria prioridade em relação à queixa principal do porquê que ele foi lá na clínica, né? Mas eu acho que a importância da gente considerar o Shen no tratamento para o estabelecimento da relação e para o foco da busca da cura ali, né? Sim, porque o Shen não condiciona apenas o espírito, mas também o corpo, né, do paciente. Ele explica direito, né? Assim, muito legal que ele, né, fala do Shen, né, que é essa configuração energética obtida desde a concepção, pela conjunção entre as energias que a gente recebe dos pais e tudo que vem com a linhagem de pai e mãe,
e as energias adquiridas, né, do meio, né, do céu-terra, da respiração, da alimentação, tudo. É isso que compõe o Shen, né, o Shen do paciente. E essa noção também é muito interessante para a gente que trabalha, né, com essas noções ocidentais, porque isso dá uma profundidade quando você recebe alguém. Você vê que ele é composto de muita coisa, não é simplesmente o que é o óbvio, né? E é o que ele fala aqui, ó, ele não condiciona somente a expressão do psiquismo individual, é isso que você está falando, né? Mas também a qualidade, a maneira através da qual ele vê o mundo e o conjunto do seu meio ambiente. Não é só ele ali, espírito e corpo, né? É a maneira como ele vê, é o jeito dele ser, é como ele se comporta talvez no meio ambiente. Tudo isso é Shen, né? É. E às vezes a gente não leva isso em consideração, né? Não, talvez porque a gente também esteja muito ligada às palavras. É o que o Eric falou, o abraço, por exemplo, Uhum. né? No não palavra, talvez você possa sentir, entende? Alguma coisa que é essa composição aí bem complexa do que é o Shen daquela pessoa. Né? Porque ele E pode falar, né? Ter uma entrevista, falar, tá. Mas aí, na hora que você o toca, você tem uma outra percepção. Né? Eu vejo isso muito na clínica com criança. Né? Porque assim, vem o pai, vem a mãe, vem a professora, vem um monte de gente falar da criança, mas aí quando você recebe a criança, não é exatamente aquela criança que todo mundo descreveu para você, ou que você leu, né, nos relatórios. Né? Porque tem essa coisa do toque, do estar junto, do rir junto, do se conectar com ela, com o corpo dela. Tem alguma coisa que se passa de uma compreensão que vai além, né, do que foi dito, testado, né, e escrito pelas outras pessoas sobre aquele sujeito ali. E Eu aí acho que entra também. nessa questão. Ah, desculpa, Marcela, pode falar. Imagina. Eu acho que religa a importância do vazio do coração, né? Porque ele inclui você já não ter um pré-julgamento. Exato. Recebe, né? E aí a coisa flui. Exatamente. A gente volta para esse conceito fundamental, né? Do vazio do coração, exatamente. Eu ia complementar falando da interação, e que às vezes, por mais que o acupunturista não julgue, mas eu estava relacionando também com a experiência que a gente tem de pulsologia em aula com alunos. É muito interessante observar que, dependendo da pessoa que pega o pulso do paciente, ele acessa uma informação. E às vezes essa informação pode ser diferente que outro aluno pegue o pulso, ele vai sentir uma outra coisa. E a gente percebe o quanto que depende mesmo dessa interação, o quanto que o paciente se sente aberto com aquela pessoa, ou aquele outro aluno lembra uma tia chata, ou aquele outro aluno representa, não sei, arrogância, qualquer coisa, o quanto que fecha o pulso, né, se trava, se reserva, e o quanto que se abre. E acho interessante pensar também em como a terapia que, sei lá, eu como paciente, se eu faço com a Emília, vai ser uma, se eu faço com o Eric, vai ser outra, né? Acho que a importância também dessa interação do Shen, né? E a importância do trabalho em equipe, né? Para quem trabalha em equipe pluridisciplinar, por exemplo, né? Onde a mesma pessoa ela tem acesso a vários profissionais diferentes que estão implicados com ela no processo de tratamento dela. E isso, quando a gente faz, né, a supervisão de equipe, ou análise da prática com daquela pessoa, aí você se dá conta, né, que o fisioterapeuta tem uma visão, né, a enfermeira com outra visão, e a nutricionista teve outra troca com aquela pessoa,
E é isso que compõe a riqueza do trabalho pluridisciplinar, né? O paciente ele deposita em cada relação uma coisa diferente, que tem a ver com a interação, né, que ele estabeleceu com aquele profissional. Bem, eu fico aqui falando do trabalho pluridisciplinar, porque eu acho fundamental também, né, a gente entender o que se passa quando tem várias pessoas atendendo uma pessoa. Mas outra coisa que me veio aqui quando eu estava lendo, né, o Shen e toda essa parte que é inata, né, que vem das linhagens paternas, maternas, às vezes, da parte do terapeuta, se ele ficar muito ligado nisso e o coração cheio disso, isso impede também um conhecimento. Dá um exemplo prático, né? Tipo assim, eu vou atender aquele menino, aquele adolescente que mora na comunidade tal. Aí pronto, aí eu já encho a minha cabeça com todos os a priores. Tá, comunidade tal quer dizer que é isso, aquilo, né? As imagens que a gente já tem, aí eu inundo meu coração com aquilo. Então, quando essa pessoa chega, eu já vou estar tão cheia que eu não consigo, né? Não consigo escutá-lo. Às vezes também pode ser pode levar a um bloqueio, né? De ficar muito fixado, né? De onde ele está vindo, sabe? Entende? A gente perde essa capacidade de ter acesso à não ação, né? À intuição, Não, porque eu já e sei, isso né? É o projeto, né? Que ele é assim assado, sabe? tão amplo, e eu até estava pensando no atendimento que fiz essa semana, como as coisas estão em mutação, né? Como a gente tem que se apoiar nos clássicos, uma espécie para reescrever algumas coisas que eles não tinham como prever. Por Uhum, exemplo, a questão do trans, né? Eu atendi um casal trans masculino, uhum, né? Mulheres que agora são homens, né? E eu fiz o atendimento dos dois juntos, que eu fiz um atendimento social para eles, né? E aí eu combinei de atender esse casal junto, só na hora de conversar, um preferiu conversar sozinho, mas na hora de eu atender eles, se vocês permitirem, senão a gente claro. segue. Sim. E Uhum, aí bem, foi através de um amigo que me indicou, e aí eu atendi os dois e foi muito claro para mim como se que um deles, o que a minha intuição estava pedindo era que eu tratasse como mulher. E aí depois eu fui conversar com ele, porque essa amiga que me indicou já tinha tratado ele 10 anos atrás durante a transição, no período que ele estava tomando mais hormônio. E aí a gente conseguiu ter uma conversa muito honesta sobre isso, né? uhum. Para eu poder ajustar como é que vai ser a terapêutica dos próximos atendimentos. E eu nem tinha pensado nisso, sabe? Tipo, você está recebendo a pessoa ali, né? Como é que você vai dar o seu melhor? Então, eu acho que. E aí, até depois eu gostaria de conversar propor depois uma conversa com outros terapeutas para a gente poder trocar experiência de como é que está sendo o atendimento dentro dessa multidisciplinaridade, principalmente com trans, né, que eu acho que é diferente, para a gente poder fazer os ajustes, para fazer o melhor atendimento para eles, sabe? Uhum. Eu Porque aí acho que teria que. esse... Desculpa. Fala, Miriam. Não, Pode eu fico falar. pensando, né, nas pessoas, alguns casos de pessoas assim, trans, com essa questão. Qual é o ti, né, dominante, né? Assim, os chineses da época não pensaram talvez nisso, mas a gente tem eh, conhecimentos, né? Os textos nos dizem, né? Assim, não é porque ele está no processo de transição e tem alguma coisa que é dominante nele Uhum. ou nela, sabe, Eric? E que não é tão. Ele está ali no combate, né? Porque é muito doloroso todo o processo e tudo mais, socialmente e tudo. Mas tem alguma coisa nele que é dele, singular a ele ou a ela, e que é específico, né, do feminino ou do masculino, que nem está ligado a corpo, a gente vê isso no dia a dia, né? Não é porque você é um homem que tem uma energia de homem, né, o tempo inteiro, né? Ou Exato. vice-versa, não é porque se é uma mulher.
a leitura chinesa ela nos permite ir além desse Uhum. envelope aí corporal, É. lá, né? Tem alguma coisa que é de outra ordem. Sim, Né, sim. assim, e tirar a pessoa. Yin e Yang, né? É isso aí. Eu só trouxe isso porque Siga. Uhum, sim. se fosse um terapeuta que tivesse algum tipo de preconceito com relação a isso, não, Já não não estaria com o funcionaria. coração vazio. Diga, Maria Rosa, tinha levantado a mão. Não, eu ia dizer exatamente isso, porque eu sou voluntária num lugar que tem muitos trans, gays, homens, mulheres, casais, bissexuais, e eu sempre enxergo a pessoa como um ser. E existem homens mais yin e mulheres mais yang e não são homo, são héteros, né? Então eu sempre penso nesse viés assim de é mais yang, é mais yin, mas enxergo o ser e não o homem ou a mulher que está na minha frente, porque a gente tem achado muito, muito isso assim, é normal. Ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela é mulher, eu conheço ela há muito tempo, mas ela, na questão sexual, ela se relaciona com todos os sexos. Então, e eu atendo ela como ser, né? Só na hora de conversar sobre relacionamento, a conversa é diferente, né? Porque não é o teu namorado, não é a pessoa que está se relacionando contigo. Mas quanto à energia yin ou yang, para mim não fez diferença, assim, só pensar o que está mais ativo nessa pessoa, yin ou yang, o que está em desarmonia, em ti ou yang ti, ou os dois, né? Sabe o que eu tenho É assim pensando que eu nisso, levo. Maria? Eu concordo plenamente com você e foi assim que eu atendi eles, né? Mas eu queria deixar muito claro nessa conversa com ele que antes de conversar com ele, eu fiquei pensando, poxa, o quão eu poderia ir contra ao movimento que ele está fazendo, sabe? Ele está fazendo um movimento de transição para ser homem, numa posição yang, e como eu poderia estar indo contra essa vontade dele, entendeu? Então, eu abri esse diálogo para que seja fluido, né? Eu acho que na questão da transformação, tá indo contra, né, Natureza em si, né? daquele corpo como ele se constituiu. Eu entendo perfeitamente a pessoa querer fazer a transição, não se encontrar naquele corpo, sabe? Mas a minha dúvida ficou nisso, assim. Para mim não foi tão simples, né? Separar A os nossos coisa. julgamentos, né? Sem Para poder julgamento. Não, foi sem olhar julgamento. só. O que eu Mas queria eu deixar acho que a acupuntura só vai aflorar o que já está lá dentro. É isso aí. Essa transformação é do corpo físico. E o que já está lá dentro, o eu verdadeiro dele, só está se exteriorizando com a transformação do corpo. Eu entendo o que tu está falando, porque eu tratei uma pessoa que estava fazendo tratamento com hormônios, inclusive, e não fez diferença, assim, não interferiu no tratamento hormonal dele, né? Ou dela, porque era uma mulher que estava se fazendo a transição para o masculino. Mas eu encarei como isso, o que está dentro vem aflorando e não tem nada que bloqueie isso, né? Porque estava lá já, é a Obrigado essência por da pessoa. compartilhar. Muito obrigada. Eu entendo a questão do Érico, porque às vezes a pessoa está ali batalhando naquela dor toda para fazer essa transformação, e aí o terapeuta pode se colocar numa posição, né, de tentar, não, mas né, tem alguma coisa que é feminina na senhora, né, em você,
de tentar levar ele para o lado oposto do que ele está batalhando, entende? Até Mas, para assim, complementar para vocês, o bom, ele percebeu isso uhum, e ele acha que isso tem que ser fluido, porque ele entende que o yin e o yang, né, é um bailarino. Uhum. E ele percebeu na transição que a lateralidade dele mudou. tá. Legal. E aí como ele acompanha, né, os níveis de hormônio, aí ele falou, cara, fica tranquilo, porque eu entendo a importância dos dois, né? Uhum, Tanto da testosterona como do estrogênio. é isso. E é Pronto. isso que eu ia testemunhar aqui na minha prática com essa questão homo também, hein? E transexual, sobretudo de jovens, porque eu tenho pessoas muito jovens que estão com essas questões, que tem, mas aí depende do lugar que se ocupa, né? O acupunturista tem um lugar no contato muito direto com o corpo, né? Já o psicólogo ocidental não tem isso, né? Mas o que eu gostaria de testemunhar aqui é que, para alguns casos, onde eles realmente continuaram nesse trabalho de palavra em torno dessa questão, né, dele, da transição e tudo mais, tem um apaziguamento mental e físico quando eles se dão conta que não é preciso destruir o que eles têm de masculino ou feminino, entende? Que a questão do gênero não está ligada à essência do sujeito. É por isso que eu gosto dessa definição de Shen aqui do Dr. Isaie, que ele nos dá. Sabe, assim, a essência sua é dois, a essência de nós todos. Quando a pessoa capta isso, diminui demais o sofrimento, sabe? Necessidade, né? Muito bom. Que se faça a transição, né, digamos, uma mulher que fazendo a transição para o masculino, a essência dela, né, o Shen dela de mulher, ele existe, ele vai coabitar com esse corpo masculino aí que ela está. É, Isso é tão, assim, é rico. apaziguador, sabe? A pessoa fica mais serena com. Uhum, que faz parte, né? Acho que essa é a verdadeira escuta, né, Emília? Eu acho que essa escuta que a gente está fazendo aqui também compartilhada também faz parte desse que a gente está trazendo aqui, né? Desse material tão rico. Eu acho que é uma É tão coisa muito necessário, legal né, de e compartilhar muito essas práticas, necessária. né? Assim, é tão importante. É saber que a gente não está sozinho, que a gente tem outras pessoas para escutar a gente também, né? E a gente tá aberto para isso, acho que isso que é o mais gostoso, né? É. Eu acho que é isso, né? Não sei se a gente tem, já se estendemos o nosso tempo aqui também, né? Vamos Na continuar, atividade. né, no segundo semestre, porque tem muita Sim, coisa. estaremos no segundo semestre juntos aí novamente. A gente vai mandar os convites aí também, né? E eu acho que a gente pode agradecer mesmo vocês por toda essa escuta boa, linda que faz parte. Eu acho que faz a gente, um pouquinho que seja de cada, a gente cresce, né? Eu acho que é isso que é muito bonito do nosso trabalho como profissionais, como pessoas, sem julgamento, sem título, sem nada, sem identificação, mas sendo só o nosso chim aberto, né? Para estar aprendendo. Acho que esse é o nosso maior. Acho que é por isso que não todo mundo, como a Cristina falou no início, né? E como você também falou, Emília, não é uma coisa que todo mundo quer, porque ninguém quer largar o ego, né? Então, ninguém está afim de largar o ego para simplesmente seguir um caminho como esse. Então, eu diria que nós somos muito privilegiados por estarmos aqui e somos muito maiores do que as pessoas possam imaginar, né? Pelo nosso coração aberto, que a gente se dispõe a olhar para um tema como esse, né? Muito É. obrigada a todas vocês, viu? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma coisa, até porque a gente já se estendeu do nosso horário também, algumas pessoas têm compromisso, né? Alguém queira dizer alguma coisa? Ô, Elisa, obrigada, né? A gente que agradece muito, né? Eu acho que a gente podia até tirar uma foto aqui, né? Vamos colocar, tirar uma foto? E quem puder abrir a câmera, arrumar os cabelos, né, o Eric? Tá frio em São Paulo? Tá frio, gente. Eu não sei Tá nem como frio é em que é São o Eric Paulo? sem Para touca. mim, tá. Para mim, tá frio. Tá, aqui tá. É porque é inverno, né? É o Um inverno. grande Vamos lá. abraço para É. todos. Ô, Abraço. Cristina, Aqui em Cachoeirinha está abraço. congelando. Tchau. Ai, meu Deus do Até breve. céu. Beijo. Porto Alegre tá Tchau. gelado, né? Tudo de bom para vocês. Tchau. Muito Para você obrigada, Imagina. também, menina. Cristina. Um abraço, querida. Já tirei aqui. Muito obrigada, gente.
Ah, Acho que é obrigada, isso. Maria. Espero que você esteja Muito bom. bem. Obrigado, Obrigada, obrigado. vocês Obrigada, também. Muito obrigada, obrigada, viu? muito obrigada. Se Obrigada, cuida, gente. Emília. É isso Tá, aí, a gente joia. quer te ver de ombro inteiro aqui, né, Emília? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Valeu. Tchau, Viviane. querida. Boa Muito bom noite. compartilhar com vocês. Boa noite. Adoramos estar com Muito vocês gratificante também. também. Boa noite para você. Beijo. Eu finalizei aqui com um trecho do livro. O 101 Conceitos está sempre presente, né? Ah, é. E como Ah, a é gente está legal. falando Cabeceira. da escuta, Uhum. eu peguei um pedacinho falando sobre a orelha, que eu achei Deixa eu ver. interessante. E Lê aí pra gente aí, Érica. O Eric, só pra eu vou gente pegar um ver. outro trecho. Ele diz Tá, É. assim, né? A tá. orelha está colocada quase tão alto como o olho, e Uhum. forma com ele uma dupla admirável representando o yin e yang nos mais sutis órgãos dos sentidos. O olho emissor, brilhante, radiante é yang, enquanto a orelha que recebe os sons e não deixa. É. Então, o bom uso da orelha e do olho é a manifestação de um espírito iluminado, de uma consciência fina. Então, por isso, a inteligência chama-se Kunmin, são aliando a qualidade da visão à clareza da visão. Uhum. Ah, que interessante. Não, A gente interessante. pode colocar depois como, sabe essas postagens que vocês fazem, Marcela e Tá Lívia? legal. Porque é uma conclusão, assim, não é uma conclusão, mas Um salienta, né? resumo, Resume né? alguma coisa. E também o 101 é um livro que é livro de Maravilhoso. cabeceira, né, Eric? Você fez a revisão, o Eric fez a revisão da última edição do 101. Que Por isso que ele massa. está afiado no 101. Sabe, eu falei, eu não sei, não lembro o que é isso, mas eu vou. Muito legal. Muito obrigada, Eric. Muito obrigada, Um abração, gente. até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Bom Até. final Tchau. de dia, um bom final de semana. Até breve. Tchau.